A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo traduzido por Camilo Castelo Branco. Lido por Cristina Luís. Capítulo 6. Morta e Viva. Chegou o dia da profissão religiosa de Bárbara, e ela, no seu cenóbio, contemplava com infinita amargura o vestido branco da cerimónia. Uma após outra, examinou a saia de seda com flácidos refegos, a coroa de flores de laranjeiras e o véu de filó que devia cobrir-lhe o rosto. Não cuidou ela de vestir aqueles trajos em ditosos dias? Quantas vezes, em frente do seu espelho, no palácio de Úbrique, frisando as tranças de ouro, ela dissera entre si que seria vaidosamente ditosa no dia em que cingisse na fronte o diadema nupcial. Mas, naquele tempo, antulhava-se-lhe que a vista mágica de Zolpki a banharia de luzentíssima ternura, enquanto uma grata impaciência lhe faria parecer longa a hora de desfolhar entre seus dedos aquela coroa. Figurara-se-lhe ressegar no pavimento marmóreo da igreja a sua cauda de cetim, enquanto família e amigos, comovidos da sua ventura, a viam perpassar e faziam votos pela duração de sua felicidade. Era certo que parentes e amigos a esperavam já na igreja. Já flores e círios exornavam o altar e as galas da noiva estavam prontas. Mas a noiva esperava Cristo e as vestes do noivado iam ser trocadas pela mortalha. Bárbara havia jurado de entrar no convento, cumprira. A vida de Zolpki valia bem o holocausto da sua vida toda. Mas o absoluto silêncio de homem tão amado perturbava-lhe às vezes o ânimo. Bárbara não podia deixar de sentir que ele tão depressa se resignasse a perdê-la. Ainda assim, nenhum queixume murmuraram seus lábios, nem no coração a mágoa do ressentimento. Porém, uma vaga impressão de desencantamento a impeliu mais facilmente a curvar-se à regra claustral. No dia seguinte ao da sinistra cena no jardim, o próprio conde levou a filha às Carmelitas. Não consentiu que a mãe a acompanhasse e declarou que a condessa só no palratório a veria. Sozinha e com estoica valentia suportou Bárbara a primeira provação. Invocando em seu socorro a força moral, o seu amor não esmoreceu nem hesitou. O adeus que disse ao pai foi glacial. Era, desde aquele momento, um homem morto para ela. Mas sofreu horrivelmente por não poder abraçar a mãe. A esperança de a ver no locutório não lhe era consolação. Ela sabia que uma freira escondida atrás de uma cortina assistiria às suas conferências. Também sabia que as grades cerradas e espessas lhe não deixariam sequer apertar a mão de sua mãe. Oh, aquela expiação de amor era uma bem completa condenação de morte. A ideia de martírio tamanho sofrido pelo homem da sua alma era-lhe amparo. A glória do moço lhe seria galardão do sacrifício, e a Polónia lhe deveria a ela o seu herói e talvez o seu libertador. O primeiro ano de noviciado passou Bárbara como um sonho tormentoso. Não tendo sido levada ao claustro pela vocação, obedecia pelo dever com aquela pontualidade que empregam nas coisas mínimas as pessoas incapazes de descerem a pedir desculpa. As postulantes são nos conventos tratadas com especiais cuidados que se tornam mais íntimos e meigos quando elas passam a noviças. Há então empenho em atraí-las carinhosamente a Deus, tratá-las com privilegiado amor e persuadir-lhes que elas são objeto de uma preferência divina. A boa mestra de noviças deve fazer quanto em si couber por persuadir às meninas que dirige que é a vocação o seu impulso. Quer elas hajam entrado no convento porque a pobreza as privou de marido, quer entrassem vítima de uma paixão impossível, pouco importa. Concluído o ano de noviciado, o ponto está em fazê-las caminhar ao holocausto com a alma enternecida, deslumbrada e fascinada. Fácil coisa é dominar a imaginação de uma noviça. Bastam a comovê-la vivamente a poesia e majestade do culto católico. Depois a religião suaviza-se-lhe, rodeando-a de poderosos atrativos. Uma cândida vaidade, certas porfias piedosas, prefiguram-lhe nas perspectivas do céu um trono a conquistar.
Quando os anjos rebeldes caíram, ficou vago o lugar deles, esperando homens, mulheres e virgens que, vitoriosos do mundo e do pecado, haviam de ganhá-las com vida casta, mortificada e pobre. É o que diz a mestra de noviças. Respiga nos santos padres os trechos admiráveis que laureiam a virgindade. Toca as donzelas de lírios do céu, dizendo-lhes que hão de ir no seguimento do esposo celestial. As virgens seguem o cordeiro por onde quer que ele vai. A noviça é rodeada, premida, envolvida em tudo que possa abafar-lhe a reação da vontade. Tiram-lhe a individualidade. Perfumam-na com as vaporações do incenso, enfraquecem-na com os jejuns para lhe exaltarem o espírito, aturdem-na de poesia cujo lirismo se desata em paixões divinas, marasmam-lhe os sentidos, elucidam-lhe a vista da alma, bafejam-lhe ao coração as delícias de êxtases, de modo que, fim do ano da prova, todo levado em seduções místicas, a noviça vai de bom grado imolar-se. Efigénia cristã submete o colo ao cutelo e, mais altiva que a filha de Jefté, não deplora a sua virgindade no cimo da montanha. O júbilo de entregar a Deus o corpo sem mácula liga-se a uma hombridade modesta, e mais tarde verá com piedade, se não com desprezo, as mulheres que seguiram as leis ordinárias da vida. Bárbara foi menos flexível à mestra de noviças do Carmelo. O seu silêncio e observância glacial das regras impressionou notavelmente Soror São Xavier. Naquela noviça adivinhava-se, sem ver-se, um coração empedernido. A mestra, tentando obter a confiança da nova pensionária, interrogou-a muitas vezes. Bárbara respondia que a sua consciência estava em paz e que somente o seu confessor podia ler-lhe na alma. Mas se o confessor a interrogava, Bárbara encerrava-se nesta fórmula: nenhum pecado me dá remorsos. Aceitei passar a minha vida entre as carmelitas. Queriam-na, porém, mais confiada, mais expansiva, e houveram de contentar-se, reconhecendo que Bárbara observava admiravelmente a regra, mostrando-se agraciada com as companheiras, respeitosa com as superioras e paciente em tudo o que entendia com os lavores da casa. Desvelaram-se durante semanas em fatigá-la com rudes trabalhos. Ela cumpriu-os sem queixar-se, não tão serena quanto se diz da predestinação das santas, mas com um absoluto desprendimento de si própria. Foi afinal forçoso conhecer que Bárbara era exemplar, e todavia era menos amada que as outras. Não se prestava a intimidades. Havia nela frieza inacessível às confidências das outras. A vida claustral, aquele regular mecanismo de existência, iam-na vencendo sem que ela desse tento. Ao vestirem-lhe o hábito, entendeu que a amortalhavam. Deixou-se vestir. Não lhe chegava nova alguma do mundo, nenhum eco lhe repetia o nome de Zolpki. Debruçou-se sobre um abismo moral e fez quanto pôde por se engolfar. A revolta interna acalmou-se. Aceitou o martírio que era a continuação de outro e chegou a esperar remoto contentamento, vendo que a maior parte das suas companheiras eram felizes. A mestra de noviças deu logo tino desta mudança. A graça atua sobre esta menina, disse ela à prelada. Havemos de fazê-la vaso de eleição. A prelada sorriu duvidosa. Findou o ano. Bárbara devia professar. Esta ideia já não a espavoria. Tantas vezes lhe diziam que logo que se entregasse a Deus se havia de sentir mudada, como Paulo fulminado na estrada de Damasco, a ponto de volver-se discípulo quem tinha sido perseguidor de Cristo, que ela chegou a ansiar a hora em que morresse a si e ao mundo. A memória de Zolpki ainda lhe vivia na alma, à semelhança de uma visão celeste divisada por entre as neblinas de um sonho. E doce lhe era o sonhar, que mais tarde e mais no alto havia de encontrá-lo, para o amar sem pavor nem pejo no eterno amor do céu. Muitas vezes sua mãe tentara, mas de balde, abrandar o conde de Ubrique. Hei de perdoar-lhe no dia da profissão,
dizia ele. Quanto àquela terna mãe, perdoada já ela tinha há muito a imprudência da filha. Chegado o dia solene, a condessa Úbrica enviou os ornatos de noiva às carmelitas. Pediu para ajudar a vestir sua filha, mas não o obteve. Soror São Xavier, com 2 belas noviças, entraram na cela de Bárbara enquanto ela tristemente contemplava aquele vestido. Vamos, disse a Soror. O órgão já toca e os turíbulos queimam o incenso. Nunca tamanho concurso de fiéis e estranhos se viu em nosso mosteiro. Trate de vestir-se, minha filha, que o divino esposo a espera. Despiram-lhe o pesado vestido de burel e logo a mulher, em todo o esplendor da beleza, radiou naquele pobre cenóbio. A seu pesar, a formosa estremeceu como se tivesse saudades da sua beleza. Nunca mais aqueles braços de jaspe, aqueles admiráveis cabelos seriam vistos por olhos humanos. A noite e a morte iam tragar tão divinos primores. Quando se viu no espelho, receou perder o alento. A própria mestra de noviças, espantada de formas tão perfeitas, murmurou esta frase do Cântico dos Cânticos: Oh, minha bem-amada, tão bela que tu és e tão sem mácula! Como este vestido te vai bem, disse uma noviça chamada Santa Ângela. Pareces-te tanto com as Madonas de Itália. Deixa-me cingir esta coroa nos teus lindos cabelos, ajuntou a morena Soror das 5 Chagas com júbilo infantil. Ah, que feliz tu és em professar! A mim fazem-me esperar e há tanto tempo que suspiro pelo esposo amado. As 2 meninas, Santa Ângela e 5 Chagas, empregavam encantadora garridice no cuidado de vestir a companheira. Uma, alma ardente, inocente e exaltada, imaginava-se predestinada a gozar os êxtases de Teresa de Ávila. A outra, meiga e triste, passava à orla do altar infinitas horas absorvida no sentimento da presença do seu Deus. Pombas amorosas volitavam ao Tábor e pensavam no santíssimo deleite da transfiguração. Bárbara sabia que tinha de subir a encosta do seu Gólgota. Era belo vê-la com o véu ondeante, sob a coroa das flores e envolta nas majestosas dobras do alvíssimo vestido. Todas as pompas mundanas haviam entrado no convento, porque aquele dia era festa do céu e espetáculo curioso para a terra. Estava cheio o templo. No arco do altar-mor via-se um genuflexório de veludo sobre o qual a profitente ajoelhou. Quando ela apareceu, fez um rumor de piedade e assombro. No seu rosto sempre a mesma expressão fria, porém, quando viu a mãe, resvalaram-lhe no rosto 2 lágrimas que enxugou com o véu. Principiou a missa, bem rápida para a profitente. Era chegado o momento supremo, o terror parecia sufocá-la. Subiu o padre ao púlpito, exaltando a ventura da noviça eleita para as bodas de Jesus, apontando-lhe no céu a coroa e palma que a esperavam. E, ao mesmo tempo que os assistentes compadecidos pediam a Deus a felicidade da professa, Bárbara sentia-se falir de coragem. Chegou, enfim, o momento fatal. A mestra de noviças aproximou-se da profitente, as 2 postulantes ladearam-na e a prelada saiu à frente levando na mão uma grande tesoura. Santa Ângela tirou-lhe o véu e a coroa de flores. A prelada desatou-lhe os cabelos por sobre as páduas. Dir-se-ia então que um manto de ouro, flutuante, fluido, admirável, envolvia a Virgem. Um grito estridente surgiu de entre a multidão. Era a condessa Úbrique que desmaiava. Aquelas peregrinas tranças, aquelas rutilantes espirais que outrora com tanto amor alindava perfumando-as, trançando-as, estrelando-as de flores e pérolas, iam ser cortadas sem piedade. O gemido de sua mãe angustiou tão profundamente Bárbara que se voltou de súbito sobre o seu genuflexório e durante minutos mostrou a face à multidão. Oh, como foi triste vê-la colher dos lábios úmidos de lágrimas, nas pontas dos dedos trêmulos, um beijo que enviou à mãe. Mas,
Mal foi que ela assim provasse que não estava inteiramente morta para as coisas deste mundo, porque a Madre Xavier lhe disse em tom repreensivo: "Em que está a pensar?" Bárbara curvou o colo e a tesoura ringiu-lhe no cabelo. Um momento depois, aquela onda loira jazia em terra, enovelada e morta. E quando as tranças caíram, Cinco Chagas pôs-lhe na cabeça um véu negro e encaminhou à sacristia. A infeliz não pensava. Ia inerte, deixava-se levar. Despiram-lhe o vestido de noiva, vestiram-lhe o hábito do Carmo, sem que ela fizesse algum movimento que lhe não fosse ordenado. Vestida de carmelita, olhou para si e não se conheceu. Mas era bem ela, pálida, anjo de infortúnio com o duplo encanto da desgraça. Como ela é ditosa, dizia Soror Sant'Angela. Também eu hei de assim estar, semi-morta de santos delíquios, no dia da minha profissão. E eu por mim, murmurou Soror Cinco Chagas, cantarei o Nunc Dimittis, com o transporte das esposas escolhidas. Vinde, disse a mestra das noviças dando a mão a Bárbara. As duas noviças, vendo que ela caminhava a custo, abraçaram-na pelos ombros e assim a levaram, esmaecida, mas formosa daquela morbideza. Entrou no templo. À volta dela as freiras regogavam soturnamente. Nesta cerimónia o mínimo entusiasmo esmoreceu. Levaram a professa ao centro da igreja, mandaram-na ajoelhar numa alcatifa e prostrar-se. Bárbara abaixou-se, colou a face às lajes, cruzou os braços, imóvel, aspecto de cadáver. Cobriram-na do crepe funeral. E o canto de profundis reboou no templo sublime e terribilíssimo. Bárbara tiritou debaixo do crepe. Parecia-lhe que cada palavra daquele plangente cantar lhe pregava o caixão que ia descer às profundezas sem fim. Desde este instante perdeu a consciência de si. Fez parte naquela corporação austera e despótica. Não lhe restava impulso mínimo de vontade própria. Esqueceram-lhe as horas durante as quais ela anelara aquele morrer. Sentiu tentações de erguer-se, sacudir a mortalha e gritar: "Estou viva! Estes responsos fúnebres não são por mim!" Mas que escândalo não seria este desespero? Que vergonha para sua mãe! Que cólera para o pai! E Zolbki de certo pagaria com a vida a covardia de Bárbara, que teve um dia o orgulhoso pensamento de o salvar. E caiu, como expirante, no momento em que acabou o último versículo. Ergueram-na. A última palavra do seu destino estava dita. Levaram-na ao locutório. Esperavam-na a condessa e o conde de Ubrique. A mãe abraçou-a desfeita em lágrimas. O conde disse-lhe em voz baixa: "Estás perdoada." E ela nem se inclinou nem respondeu a tais palavras. Ficou de gelo para o perdão, mas apertou ao seio a mãe com a veemência da suprema ternura. A prelada cortou estas expansões, porque ao fim de um quarto de hora a freira devia deixar a família e ir tomar posse do seu cubículo. Estamos em um recinto quadrado de tabique com janela para um pátio e com o único horizonte de um alto muro. Um leito de bancos coberto com uma manta, uma cruz, uma banquinha e algumas vasilhas de barro eram o adorno da cela. Tudo aí era frio de trespassar. Havia mais um crânio e uma imagem de Santa Bárbara com uma espada na mão e a torre na outra grudada no tabique. A vista não achava ali nada consolativo. Era tudo acelado de sofrimento rígido, sem compensação nem alívio. Era aí o reduzir-se, hora a hora, a pó, o corpo em martírio vagaroso, em lenta consunção. "Filha", disse a Madre São Xavier, "a porta de uma cela é a entrada do céu." "Basta que seja a entrada da sepultura", disse Bárbara. Esta frase destoou nos ouvidos da freira, mas refletindo, cuidou que a julgara erradamente. Talvez quisesse dizer que pela sepultura se entrava no caminho do céu. "Deixo-vos com o Salvador", tornou a mestra. "Os grandes júbilos querem-se saboreados em silêncio." Bárbara inclinou a cabeça sem responder. A porta fechou-se surdamente.
A nova carmelita estava enfim sozinha. Relançou um olhar espavorido à gélida tarima. Achegou-se à janela gradeada como a dos cárceres, circunvagou por tudo a vista numa espécie de muda desesperação. Depois, de repente, em êxtases da sua índole apaixonada, caiu em joelhos, tomou o crucifixo entre as mãos e colou os lábios nos pés trespassados de cravos. «Consola-me, Senhor», balbuciou ela, «que me sinto desfalecer. Ama-me, que a minha sede de amor é inextinguível. Dizem-me que doravante és meu esposo, meu confidente e pai. Remunera-me de tudo o que perdi. A mãe que me chora e o amado que eu invoco. Jesus, cede-me, Jesus. Não vim aqui espontaneamente. Atiraram-me ao teu altar como se atira ao açougue a ovelhinha boa para a degolação. Eu amava um homem. Amava-o quanto se pode amar. Toda a minha alma lhe dei. Meu peito ardia bafejado pelo seu hálito. Sou ainda pura, e ainda assim a minha virgindade já não é como a de minhas inocentes irmãs. Acolhe-me, absorve-me, engolfa-me no abismo das tuas ternuras, esconde-me na chaga aberta do teu coração. Eu quisera ser uma digna carmelita e cumprir por dever o que os outros cumprem por vocação. Neste mundo tenho-te só a ti, Jesus, e no outro serás tu também. Sou a tua serva, a tua filha. Faz de mim a tua dileta. Atrai-me ao santuário das tuas delícias. Que os divinos êxtases do teu amor deslumbrem até a lembrança de outros amores transitórios. Bárbara calou-se, sufocada pelos soluços. O chorar deu-lhe alívio. Quando desceu ao refeitório, parecia sossegada. Deram-lhe legumes cozidos sem sal. Não os tocou. Dispensaram-na. Naquele dia era Bárbara a predileta da casa. Agradeciam-lhe ter sido causa de vir ao templo tanta gente com tão ricas esmolas. Se alguma nuvem escurecia o espírito da freira, era cedo para repreendê-la. Bárbara cantou em coro, depois, tornando à cela, adormeceu alquebrada pelas comoções do dia. No dia seguinte, sentiu-se algum tanto consolada, pensando que o seu destino estava decidido. Era, pois, tudo acabado. Nem já esperar lhe era permitido. A serenidade sucede sempre a uma certeza, boa ou má. A ansiedade é a máxima das torturas. Se eliminassem a prisão preventiva e o tribunal, a pena de morte seria quase nada. Não aterraria o paciente, nem os carrascos, nem os juízes. Portanto, esforçou-se Bárbara em sujeitar-se à sua vida, achando-a suportável. Não havia fugir-lhe, tanto montava aceitá-la como rejeitá-la. Esperou a visita do divino esposo e, no entanto, curou de tranquilizar-se e esmaltar a vida de 1000 visões ocultas. Ao ler a legenda dos santos, exaltavam-se-lhe as esperanças. Quando estava sozinha no seu cenóbio, almejava a visita do serafim que devia trespassar-lhe o coração com a sua frecha ardente e chamava o esposo que devia dar-lhe o anel que Santa Catarina do Sena recebera do Salvador. Espiritava as forças do cérebro e os nervos do corpo naqueles radiosos enleves que transfiguram o semblante e vaporizam a alma. Muitas vezes, depois das noites passadas sobre o grabato de seu leito, despertava com o corpo macerado, todavia sorrindo. É que sonhara que um anjo a tomava nos braços, à imitação dos querubins nas Assunções da Virgem, e aquele anjo tinha uma vaga semelhança com Zolki. Estranha analogia que ela não podia compreender. A beleza de Bárbara tinha o que quer que fosse estranhamente novo. A prelada e a mestra de noviças contemplaram-na um dia e a primeira perguntou: «Que faremos desta menina?» Uma contemplativa, de certo, respondeu a Madre São Xavier. «Pois sim, uma crucificada, ou esposa do Cordeiro.» «Crucificada, mas ela é tão bela!» «Veremos», disse a prelada meditando. «Até hoje não pude formar ideia bastante exata do seu caráter. E apesar da sua sagacidade, parece-me, minha irmã, que não está ainda bem segura da direção que devemos dar a esta jovem santa. Não seria melhor que ela escolhesse? A prova tem perigos.»
mas decisiva. Quando Bárbara souber o que são as noites da penitenciária, então será a ocasião de introduzi-la no Jardim das Delícias. Pensa bem, e no entanto, ajuntou Soror Xavier, continuarei a purificá-la na devoção. Quanto puder. Soror das 5 Chagas parece-me que voeja nas alturas do céu, como casta pomba. É preciso reprimir-lhe o zelo. E Santa Ângela? Passiva, um tanto fraca, crendeira e fácil de modular-se como cera. Nas suas práticas com Bárbara, mostre-lhe a entrada do cenáculo como elevada recompensa. Faça que ela deseje ardentemente a iniciação nos nossos mistérios, uns dolorosos, outros gozosos, passando dos mais cruéis aos mais suaves. Cite-lhe passagens escandecidas dos santos padres, que encarecem a castidade e a paciência, principalmente São Jerônimo. Dê-lhe a ler o Cântico de Salomão. É preciso que esta alma em tormentas de não sei que tempestade se nos entregue sem reserva alguma. É preciso. Soror Xavier sorriu-se, fez a reverência e saiu. A prelada era mulher de 50 anos, refeita e robusta, apesar do regime da vida carmelitana. Parece que os estatutos não enfraqueciam aquela vigorosa natureza. Testa estreita, boca grande e sensual, nariz dilatado, barba carnuda, eram feições que davam à sua fisionomia um complexo de traços lascivos corrigidos pela unção dos olhos e brandura da voz. Se esta mulher vivesse na sociedade, haveria muito quem dissesse ao vê-la: que paixões não irão ali e que tempestades não terá desencadeado aquela mulher? Todavia, como ela era freira, os juízos eram outros, assim exprimidos. Que apetites e que sedes voluptuosas ela não terá vencido antes de chegar àquele abatimento! Sujeitaram, pois, Bárbara, sem que ela o suspeitasse, um regime moral e religioso. Prepararam-na para a visão e para a vida contemplativa. Prestou-se inocentemente àquela educação monástica, comprazendo-se no marasmo e enervamento das suas noites e no perdimento, durante os trabalhos do dia, das lembranças do mundo. Era-lhe proibido ver a mãe. A porta que se fechara nunca mais se abriria. Como lhe disseram que não tinha alternativa senão a do céu, forcejava por alcançá-la. Jejuava, orava, trabalhava, cantava no coro, observava perpétuo silêncio e deixava ascender a sua alma como ave solta para além do espaço e do tempo. Suspirando por ver ainda Zolbki na eternidade, ceifava palmas de mártir e santa. A prelada louvava-lhe o fervor e as companheiras amavam-na. 5 Chagas e Santa Ângela invejavam-lhe a dita de ser tão favorecida da graça da prelada e da mestra das noviças. Malgrado seu, Bárbara, bem que não fosse orgulhosa, deixava-se brandamente embalar destas lisonjas. E quanto a lisonjas, não as há aí mais idóneas para seduzir almas tenras que exagerar-lhes as perfeições e crê-las dignas do amor de um rei e das núpcias de um deus. Prometiam a Bárbara, como galardão do seu fervor, admiti-la na primeira assembleia de penitência. Para isto era-lhe mister edificar grandemente a comunidade, afervorando-se mais. Esta iniciação era retardada até se confirmarem as virtudes das recentes professas e, sobretudo, havia nisto o propósito de lhes sondar as disposições e obter a certeza de que elas se não recusariam à celebração dos sagrados mistérios, os quais, no dizer da prelada, indicavam a verdadeira predestinação das carmelitas.